Bom, de novo, bom dia a todos. Meu nome é Frederico Oliveira. É um prazer aqui estar com vocês. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado aí ao Mauri, time da Palo Alto, pela organização. E hoje vamos falar um pouco, apresentar para vocês a série PA400, né? Então, essa é uma linha nova de Next Generation Firewalls que a Palo Alto está trazendo aqui para o nosso portfólio. E a gente vai ver que eles vão preencher um gap muito importante dentro do portfólio da Palo Alto e ajudar aí os nossos clientes e parceiros a acelerar e desenvolver cada vez mais negócios. Então, antes da gente falar um pouco do PA400, né, vamos conversar um pouco sobre os desafios das enterprises distribuídas, das empresas que têm um cenário distribuído, e isso é muito comum aqui no Brasil. Apenas um parênteses, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloquem aí no Q&A e a gente vai reservar um pedaço aqui no final para discutir um pouco as dúvidas. Então, voltando aqui, os desafios das enterprises distribuídas, né? Então, hoje, muitos de nossos clientes aqui no Brasil têm um cenário de filiais, tem um cenário distribuído, e é um desafio muito grande levar segurança para essas filiais, né? Essas filiais, muitas vezes, estão em localidades remotas, onde já existe uma dificuldade de logística de chegar lá, né, de você conseguir estar entregando, muitas vezes, links e segurança. E, normalmente, né, é muito comum essas filiais carecerem, né, de mão de obra especializada, de um time de TI. Às vezes é uma filial muito pequena, e aí quando a gente fala, por exemplo, do varejo, às vezes é uma loja pequena, tem pouca gente, não tem um data center, não tem uma estrutura de TI, digamos assim, mais corporativa, mas essa filial é importante. Por quê? Porque trafegam dados confidenciais, o cliente, ele normalmente, enfim, tem informações de sigilosas às vezes, então é muito importante, né, levar segurança e proteger essas filiais. E aí, 3 pontos que eu gostaria aqui de trazer para a nossa apresentação as filiais elas precisam ter o mesmo nível de segurança que a matriz, né? que a empresa, né? O headquarters ou a segurança corporativa. Então, esse é o primeiro ponto. É muito importante você ter o mesmo nível de segurança em toda a organização. Um segundo ponto, que é um grande desafio, é a parte de gerenciamento e provisionamento de uma maneira centralizada, né? Então, nós, como profissionais de segurança, conseguimos gerenciar essas, às vezes, centenas, milhares de dispositivos de segurança espalhados pelas filiais de uma maneira centralizada. E, mais do que isso, você conseguir ter uma unificação das políticas de segurança. Obviamente, vão ter cenários onde você vai ter uma certa variação dependendo do ambiente da filial, mas é importante que você tenha um alinhamento das políticas corporativas com as políticas instaladas nas filiais e a parte de Zero Touch, de provisionamento Zero Touch, né, que é você ter a capacidade de simplesmente enviar o equipamento para a filial e ele ser praticamente plug and play, né? Você colocar ele na rede e ele já está funcionando com as políticas carregadas e todas aquelas configurações que a gente precisa para que você economize tempo no deployment da solução. Um outro ponto super importante é a resiliência, a facilidade de instalação e de gestão do hardware que está instalado nessa filial, né? Então, como eu mencionei, é muito comum você ter uma filial remota, você ter, às vezes, uma loja ou um escritório de difícil acesso, que não tem, muitas vezes, as características ou um ambiente tão preparado para receber esse equipamento, e muitas vezes o equipamento ele fica num ambiente hostil, sem refrigeração adequada, mas você precisa ter esse equipamento de resiliente, suportando aí essa necessidade, né, às vezes adversa desse ambiente, né? E o que o PA, como a Palo Alto, né, com essa linha PA400, ela vai aí ajudar as filiais distribuídas? Primeiro, toda a tecnologia da Palo Alto que muitos de vocês já conhecem, né? Então, a versão mais nova do PAN-OS, trazendo aí as novas funcionalidades para proteger os dados sensíveis. Toda a parte de gestão centralizada e provisionamento Zero Touch com panorama
para você justamente suprir esse gap dos recursos de TI limitados na filial, né, no escritório remoto, e a possibilidade de ter um design resiliente, né? Esse equipamento, apesar de pequeno, ele traz as características para suportar ambientes um pouco mais hostis, então ele tem fonte redundante, ele tem múltiplas opções de montagem, né, para você montar ele basicamente em qualquer tipo de ambiente, não precisar ficar restrito a um data center, com trilhos e etc. E principalmente performance. Esse equipamento ele vai trazer aí, a gente vai ver nos slides mais à frente, esse equipamento ele traz aí um ganho de performance muito maior do que a gente tinha no PA220, né, que era o modelo de entrada. Então, o PA400, assim como a linha de produtos da Palo Alto, traz aí o suporte ao PAN-OS 10.1 e todas as novas tecnologias. Então, essa nova linha de produtos ela já vai suportar os módulos de Advanced URL Filter e Advanced DNS Security. A gente vai ver semana que vem mais detalhes disso aqui no webcast, então é importante a presença de vocês. Mas não só isso, tem o suporte a todas as subscrições e serviços de segurança que a Palo Alto já existe, e isso tudo atrelado com uma performance, a tecnologia de Machine Learning, inspeção SSL, para trazer um ganho de performance versus custo do megabit protegido muito mais efetivo, né? Então, o PA400, essa linha nova, ela traz performances de até 10 vezes mais que o PA220, perdão, quando a gente fala de Threat Prevention e Decrypt, né, que seria a parte de inspeção SSL. Agora, vamos falando um pouco dos modelos, né? Então, qual é a linha de modelos, qual o catálogo que a Palo Alto está trazendo aí na linha PA400? Então, a gente tem um modelo de entrada, o PA410, que vai ser lançado agora em setembro, né? Onde ele traz já um ganho de performance de quase o dobro quando a gente compara com o modelo anterior a ele, né, o PA220, por exemplo. Então, já é um equipamento que tem aí um suporte mais robusto, passando pelo PA440, 450 e 460, onde a gente consegue entregar aí até 2,6 GB de performance para o Threat Prevention, né? Então, essa linha de produtos, pessoal, ela vem para preencher um gap que a Palo Alto tinha no portfólio, que o mercado cada vez demanda mais links, né? Então, a gente sabe que está cada vez mais a oferta de links de internet, está cada vez mais comum, as velocidades estão crescendo, né? Então, hoje, quem aqui não tem uma fibra em casa com 300 MB, 600 MB? E quando a gente fala do mercado corporativo, né? Então, as filiais remotas elas estão saindo dessa questão de ter MPLS somente, passando para a adoção de links de diversas tecnologias, fibra DSL, enfim, pode ser satélite, aí vai depender da região. E a gente tinha aí o PA220 e já saltava para o 820, que era um equipamento já de médio porte, né? Então, esses equipamentos eles vão preencher essa demanda de mercado, essa fatia do mercado que a Palo Alto enfim, tem muitos clientes, mas os clientes estavam crescendo em link e agora a gente pode crescer junto com eles, né? Então, isso é importante. A partir do modelo 440, todos os equipamentos já têm fonte redundante, já tem armazenamento de log local, então você consegue ter aí um ganho em termos de performance e resiliência com esses modelos, né? E aí, a gente traz também aí múltiplas opções para transição. Então, hoje o cliente que já tem o PA220 e quer expandir, quer crescer, ele passa a ter dois caminhos possíveis aí de perseguir, né? Então, ele tem o cliente que quer expandir para um ambiente um pouco mais performático, mas não tão grande, ele pode seguir aí para o PA410, ou então as opções do 440, 450, 460, podendo avançar aí até 2,6 GB de Threat Protection, né? Então, você já falando um pouco de uma filial um pouco maior, de um escritório remoto um pouco maior, com múltiplos links, né? E aí a gente vai ver que existe toda uma preocupação da Palo Alto
de entregar para o nosso cliente uma combinação, né, pacotes de serviços para suportar essa necessidade, né? Então, falando um pouco do desafio, né, que eu mencionei no começo de gerenciamento centralizado, então a gente tem aí o Panorama já apto a suportar esses dispositivos, né, com suporte total, permitindo que os nossos clientes façam toda a parte de gerenciamento centralizado, a simplificação da implementação dessas soluções no ambiente distribuído, né? Então, poder configurar o equipamento, por exemplo, na matriz e enviar ele para a filial para que ele só possa ser conectado e tornar esse processo de implementação, né, e de ativação dessa ferramenta de segurança na filial muito simples. Você também poder criar políticas uniformes, então garantir que a filial remota está em compliance com a política de segurança da matriz. Isso é muito importante. Quando a gente fala aí de varejo, empresas que têm operação financeira, por exemplo, nas filiais, é muito importante garantir esse nível de compliance unificado, não só na matriz, mas também nas pontas, né, nas filiais. Então, o Panorama ele vai permitir toda essa parte de gerenciamento simplificado, você conseguir entregar aí segurança por completa nesse cenário distribuído. Uma outra grande vantagem da plataforma da Palo Alto, né? E aí o Panorama ele traz não só a possibilidade de você gerenciar toda essa parte dos escritórios, né, dos branch office, mas também a matriz, data center, as soluções que você possa vir a ter em private cloud, public cloud, um Prisma. Então, o Panorama ele vai ajudar vocês a ter uma gestão unificada de configuração de todos os dispositivos, de todas as ferramentas, de toda a plataforma da Palo Alto em um único local, uma visibilidade centralizada, e aí isso é muito importante quando você tem um cenário muito distribuído, né? Você conseguir identificar de maneira rápida os problemas do ambiente e onde você vai endereçar as ações de segurança, né? Então, eu costumo dizer que visibilidade é super importante na perspectiva de segurança, porque você não consegue entregar segurança para aquilo que você não vê ou não sabe que existe, né? Então, esse é um ponto muito importante da plataforma da Palo Alto, né? Dar visibilidade para o cliente, né? Simplificar a operação. Com poucos cliques, você conseguir ativar um firewall para ser enviado para uma unidade remota, ou até mesmo corrigir um problema de compliance, corrigir um incidente de segurança, né, de maneira centralizada. Isso reduz muito o custo operacional dos times de TI, né, que muitas vezes é um custo que é difícil de mensurar financeiramente, mas a gente que às vezes está operando aí a solução sabe o quão importante é ter essa visibilidade e essa simplificação das configurações. A Palo Alto também nessa linha está trazendo aí algumas novidades no modelo de subscrição, né? De como a gente licencia esses equipamentos. Então, basicamente, junto dessa nova linha, foram criados 2 pacotes de subscrição. Então, você tem o Bundle, né? A gente vai chamar popularmente de Bundle Professional, onde ele traz as principais funcionalidades de segurança para atender esses equipamentos e você entregar uma solução completa, né? Então, hoje, muito mais fácil, você licencia dentro da linha PA 400. Eu quero o Bundle Professional, então você já traz aí um set de subscrições, e aí, obviamente, por ser um pacote, você acaba tendo um benefício em termos de valores, e o Bundle Enterprise, onde você vai ter aí uma segurança mais abrangente, para um cliente que tem um cenário um pouco mais complexo, que vai usar múltiplos links, então ele já traz a licença de SD-WAN, tem, às vezes, dispositivos de IoT que você precisa controlar, precisa ter essa visibilidade. Então, o Bundle Enterprise ele traz um set de funcionalidades mais completos para aquele cliente que tem, às vezes, uma filial com um ambiente mais complexo, precisa olhar mais coisas dentro daquele ambiente, né? E aí a ideia e a estratégia da Palo Alto, né, e a gente já chegando aqui ao fim, é justamente essa abordagem de plataforma de segurança consolidada, né? E aí, como vocês
já conhecem um pouco do histórico da nossa companhia, né? Ao longo dos anos, a Palo Alto ela vem criando, vem inovando e vem adquirindo empresas para justamente entregar um modelo de segurança, né? Uma plataforma de segurança de fim a fim para os nossos clientes, onde com um único equipamento ou com um set de funcionalidades único, você conseguir ter uma abordagem maior e cobrir uma superfície de ataque cada vez maior e mais complexa, que hoje é o desafio aí dos profissionais de segurança, né? Cada vez mais está cobrindo uma superfície de ataque que hoje é cada vez mais dinâmica, complexa e difícil de endereçar. E aí, para a gente fechar, né, um resumo um pouco dessa solução. Então, o que a Palo Alto está querendo trazer hoje para os nossos clientes, né, e com essa linha 400? Então, trazendo um equipamento versátil, primeiramente, né, com performance, então 10 vezes mais performance que a linha anterior de entrada, né, o 220. Então, a gente está falando de conseguir entregar uma performance de prevenção de ameaças de 500 a 2,6 GB, e isso aí ele vai preencher aí uma camada, né, e uma categoria de clientes bem grande. Múltiplas opções de montagem, né, como mencionei, muitas vezes o escritório remoto não tem tanta flexibilidade, não tem um ambiente de TI bem definido, e a gente precisa ter aí a flexibilidade de conseguir implementar esse equipamento na situação mais adversas possíveis. Fonte redundante para trazer resiliência, uma inicialização mais rápida, né? Então um equipamento com um poder de processamento interno muito maior, para que você consiga iniciar esse equipamento mais rápido, você tem aí uma performance de gerenciamento maior, toda a parte de machine learning, né, toda a parte de inovação que a Palo Alto está trazendo agora nas últimas versões já está disponível nessa série. E aí, como eu mencionei também, é um equipamento silencioso, é um equipamento que ele é preparado para ambientes mais hostis, ou seja, o hardware dele, as peças que envolvem a montagem desse equipamento são peças preparadas para um ambiente um pouco mais hostil de uma filial remota, enfim, de um ambiente um pouco mais um pouco diferente da matriz, né, que a gente tem mais estrutura, né? Então, resumidamente, né, essa apresentação e essa linha ela vai trazer redução de custo de propriedade, né, redução de custo operacional, você possibilitar hoje gerenciar isso tudo do panorama, e é uma linha que ela vem otimizada para esse cenário específico aqui, que no Brasil é muito comum, onde a gente tem muitas empresas de varejo, por exemplo, né, um grande exemplo disso, onde vão consumir esse tipo de solução, porque tem aí um ambiente muito distribuído, muito complexo e difícil de gerenciar. E aí, obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade de vocês. Por favor, participem dos próximos, né? Na semana que vem, no dia 13 e no dia 15, a gente vai falar de dois pontos interessantes, né? O Cloud Identity Engine e as licenças de Advanced URL e DNS, que são bem interessantes aí. Eu recomendo fortemente a participação de vocês. Eu vou olhar aqui agora as perguntas. A gente tem mais alguns minutinhos que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas aí, eu vou ajudar a responder. Então, tem uma pergunta aqui sobre o Global Protect, né? O Global Protect não aparece nos bundles. O Global Protect ele vai ficar separado desses bundles. Como eu falei, o foco dessa linha é atender um pouco mais o cenário distribuído, né, onde essas filiais elas vão, de alguma maneira, conectar com a matriz, e aí, dentro da estratégia da Palo Alto, é importante, o foco vai ser um pouco mais em tratar as ameaças das filiais, perdão, para o mundo, e não a conectividade. Mas é possível adicionar a licença do Global Protect
ainda nessa linha sem nenhum problema. Tem uma outra pergunta aqui. Se ele vai... Opa, acho que sumiu. Alguém respondeu já. Na verdade, eu Obrigado, coloquei Faustão. Fred, Obrigado, se Falcão. existe a opção de você ter bundle nas outras famílias, né? Não existe o bundle em si, né, o part number, mas existe a possibilidade de cada vez o desconto aumentar, né, com base na quantidade de subscrições que você vai adicionando. E outro ponto aí foi se existe individual, não só o bundle para essa linha PA400. Existe sim individual. Maravilha. Bom, de novo, muito obrigado, pessoal. A gente tem mais alguns minutinhos. Fiquem à vontade para fazer mais perguntas. O outro ponto aqui que foi levantado foi sobre se existe previsão aí de end of life para a linha 220. Por enquanto, não. Isso. Tem uma outra pergunta aqui, o 410 sem log interno. Os logs do 410, como é que vai funcionar? Eles vão ser armazenados na nuvem, né? Então, eles vão ser enviados para a nossa nuvem e você pode ter o acesso a partir de lá. É mais uma questão de design do equipamento, né? Para não degradar a performance. Outra pergunta que foi levantada é sobre a quantidade, né? Na verdade, a comparação entre a linha PA400 e a linha PA800, quando pode decidir entre uma linha ou outra, em relação aí à performance e design, né, do próprio equipamento. Existe aí a mudança, né, de performance, bem visível, a performance da linha 400 é bem alta, só que ela também ela possui menos interfaces, os tipos da interface, não existe o tipo de SFP, né, para fibra, então, RJ45, então existem essas diferenças que podem definir ali entre uma linha ou outra. Exatamente. Diria que a linha 800 é para uma empresa que tem conectividade já em fibra, ainda que seja um médio ou mini data center, e a linha 400 é mais para suprir, enfim, links diversos, onde o cliente, muitas das vezes, não vai ter fibra, mas vai ter, às vezes, mais de um link, mais de um ADSL, mas precisa entregar performance nessa região, nesse escritório. Tem uma outra aqui da Anatel, previsão de homologação, a gente está trabalhando, né, assim como os outros produtos da linha, a gente está trabalhando para ter esses certificados aí o mais rápido possível, mas eu ainda não tenho uma previsão. E tem uma outra aqui sobre a comparação, né, eu comentei que ele é otimizado para o ambiente do PoxOX, ele poderia ser considerado como o 210R. De alguma forma, o 210R, o R é de rugged, ele é justamente para ambientes extremamente OX, né? Ambientes onde não existe quase que nada a não ser energia elétrica, mas ele é um equipamento resistente. Ele foi desenhado para atender a duas características de empresas distribuídas, né? A primeira delas é, muitas vezes, não ter um rack ou uma estrutura de montagem para aquele equipamento, né? Então, ele tem várias opções de montagem, ele tem um suporte de parede, ele tem, enfim, trilhos, tem várias opções que as outras linhas não têm, e para que ele também possa ser instalado, muitas vezes, por exemplo, numa loja, onde não existe nada a não ser a conectividade dos links de internet, e ele vai ficar como se fosse um desktop, né? uma instalação desktop, numa mesa ou numa estante, e não tem muitos recursos, muitos recursos. Então, por isso ele traz fontes redundantes, para você ter essa possibilidade de ter uma alta disponibilidade de energia elétrica, ele não traz muitas peças mecânicas, para justamente você não ter problemas, por exemplo, de poeira no fan e ele parar, e isso tudo gerar o superaquecimento do equipamento. Espero ter respondido.
Outra pergunta aí, Fred, é sobre a quantidade de fontes, né? Se já vem com as duas fontes, na verdade tem que adquirir a segunda fonte, é opcional, né? Ela vem com Sim, uma fonte e se quiser adiciona uma outra. Acredito que essas foram as perguntas, Fred. também não vejo mais nada aqui. Bom, pessoal, de novo, muito obrigado mais uma vez. Enfim, contem conosco caso hajam dúvidas depois aqui do webcast. Por favor, contem conosco, façam contato, e-mail, enfim, telefone, a gente está aqui à disposição para ajudar vocês. Um bom dia para todos, muito obrigado de novo. Obrigado, Falcão, obrigado, Mauri.